Olá pessoal, eu gostaria hoje de esclarecer a respeito de um termo muito utilizado e muito conhecido por nós que somos cristãos, né? Afinal de contas, o que é ser evangélico? De onde vem essa palavra evangélico? Será que todas as igrejas que se dizem evangélicas são de fato evangélicas? É isso que nós vamos ver nesse vídeo hoje. Esse termo evangélico, ele é um termo considerado até mesmo recente, né? Da mesma forma como, por exemplo, a Igreja Católica, ela se autodenomina como Igreja Católica, da mesma forma, as igrejas evangélicas, elas são igrejas cristãs que não se condizem com o catolicismo ou com outra terminologia e acaba se dizendo como igreja evangélica. Mas, de onde veio esse termo? Durante a Reforma Protestante, quando Lutero, Zwinglio, Calvino e outros reformadores, eles deram início às igrejas protestantes, elas não tinham um nome específico. Diferente da igreja católica, que você olhava e você dizia, não, essa é uma igreja católica. As igrejas protestantes, elas não tinham nenhum termo, elas não tinham nenhuma classificação que as diferenciasse das outras igrejas cristãs, a não ser em sua doutrina, em sua liturgia e formas de culto. Quando a Reforma ela tomou conta da Europa, dos países da Europa, eles se viram obrigados a se classificarem de alguma forma. Então foi aí que veio a origem do termo evangélico, né? Evangélico significa aquele que observa o evangelho, aquele que se condiz com o evangelho. Por isso o nome evangélico. É que nós temos uns grupos dentro das igrejas cristãs que são chamados de pentecostais e neopentecostais. E esses grupos, eles possuem doutrinas muito diferentes das igrejas originais protestantes. E quando eles acabaram criando essa vertente, né, eles trouxeram o nome evangélico também para eles. E aos olhos das pessoas, da sociedade, da mídia, por exemplo, todas as igrejas de origem protestantes, elas são evangélicas, né? Incluindo até essas igrejas pentecostais e neopentecostais, quando na verdade as igrejas evangélicas de fato e de verdade, elas são de origem protestante. E as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas não são consideradas protestantes pelas próprias igrejas históricas. Essas igrejas pentecostais e neopentecostais, os pentecostais, eles são, em maior parte, Assembleia de Deus, Deus é amor, né? Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, existem várias denominações que se consideram pentecostais, e a característica principal deles é que eles acreditam que os dons do Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2, quando os apóstolos falaram línguas estranhas, falaram em outros idiomas, na verdade, e aconteceram vários movimentos do Espírito Santo naquele período, eles também ocorrem nos dias de hoje. Então eles acreditam nessa mesma capacidade do Espírito Santo agir como agia na igreja primitiva, durante a dispersação do Evangelho. Mas as igrejas neopentecostais, além de acreditar nesse movimento, eles também introduziram outros tipos de teologia, como teologia da prosperidade, como curas e milagres, como diversos outros tipos de doutrinas que se divergem e muito até mesmo dos pentecostais. Então essa que é a grande diferença dessas denominações. Já as igrejas protestantes históricas, como por exemplo a presbiteriana, a luterana, a batista e outras que vêm da Reforma Protestante, elas não acreditam nesses movimentos, nesses segmentos, e por isso elas são diferentes em questão de doutrina dessas vertentes de igrejas. Já entramos aqui um pouco também na história, né? Como que surgiu
essas igrejas, né? Por que que foi necessário ter a Reforma Protestante? A Reforma, na verdade, ela veio para trazer de volta os valores pregados e ensinados na igreja primitiva, na igreja do primeiro século dos apóstolos, né? Então, todos os reformadores, eles tiveram acesso ao Novo Testamento e eles interpretaram que a Igreja Católica já não seguia mais aqueles preceitos. Então, eles começaram a pregar justamente o que o Novo Testamento ensina e tentou trazer de volta esses mesmos valores, essas mesmas doutrinas ensinadas pelos apóstolos. E isso causou uma ruptura entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E essa reforma, ela na verdade começou com Lutero, na Alemanha, mas ela se estendeu também para outros países, como a Suíça, onde nós tivemos João Calvino. Também ela foi para Inglaterra, onde nós tivemos Wesley, tivemos outros reformadores. E conforme a reforma ela foi atingindo alguns países da Europa, esses países eles foram se desvinculando da Igreja Católica e permanecendo ao lado da Igreja Católica do Vaticano ficou somente Portugal e Espanha e a França, né? Foram 3 países que se mantiveram católicos. O restante se tornou originalmente protestante, aderindo à reforma. E um fato curioso é o seguinte, que até o 4º século da igreja, a igreja cristã ela se mantinha fiel aos ensinamentos dos apóstolos, né? A partir do momento em que houve o Concílio de Nicéia, quando Constantino ele parou a perseguição contra os cristãos e ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, a Igreja de Roma ela ganhou um destaque acima das outras igrejas. E com o passar do tempo, a Igreja de Roma ela se tornou a igreja superior às demais igrejas, né? E aí começou a introduzir várias doutrinas e vários conceitos que já não condiziam mais com a igreja primitiva. E então a Igreja de Roma ela foi se tornando aos poucos a Igreja Católica que nós conhecemos hoje. E essa Igreja Católica ela perdurou durante toda a Idade Média, né? E uma das coisas que eu acho bem interessante é sobre a história dos valdenses, que eu acredito que vou gravar um vídeo falando especificamente sobre os valdenses, que eles são considerados até hoje os descendentes diretos, vamos dizer assim, da linhagem apostólica, porque os valdenses eles foram um grupo de cristãos que nasceram ali naquela região próxima de Provença, né, entre a França, entre a Espanha e entre a Suíça, naquela fronteira. E é uma região que foi evangelizada por Paulo antes mesmo da sua prisão de Roma. E quando Paulo chegou naquela região e fundou uma igreja ali, naquela província romana, né, aquele grupo ele foi se espalhando para o norte da Espanha e ele ultrapassou os limites do Império Romano. Então, a partir do momento que a Igreja Católica surgiu, a partir do 5º século em diante, aquele grupo ele continuou fiel aos ensinamentos dos apóstolos. E mais tarde, na Idade Média, a Igreja Católica ela tentou submeter, né, aquele grupo de cristãos sob a autoridade de Roma. E eles não aceitaram. E por isso eles foram duramente perseguidos, né? E quando veio a Reforma Protestante, esse grupo, que são chamados de valdenses, que viviam nas montanhas, que renunciavam, por exemplo, bens materiais, eles renunciavam à vida secular, né? Eles viviam nas florestas, viviam nas montanhas, eles aderiram à Reforma Protestante, né? E eles, inclusive, tiveram que fugir da França durante a Reforma, justamente por causa da perseguição que o rei Luís, ele na época incentivou, né, contra esse grupo. E hoje eles são considerados como igrejas evangélicas também. O termo evangélico ele não está associado ao que nós conhecemos no Brasil, né?
Porque, na verdade, a maior predominância no Brasil hoje são essas igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, devido a essa predominância, muitos escândalos que acontecem hoje na mídia, né, e que são conhecidos publicamente, que são originados dessas vertentes, dessas igrejas, acaba que traz uma certa pejoração, né, ao termo evangélico. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que Deus abençoe e até breve.